1 Coríntios 15, versículo 19 a 24, somente a parte A. Diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim. Amém. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Senhor, esteja iluminando as nossas mentes para que todos possam compreender a tua palavra. Te pedimos o teu direcionamento nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Coisas que não têm sentido. O dia em que a morte ficou sem graça. Este é o título do sermão bíblico desta noite. O feriado de finados é amanhã. Amanhã será 2 de novembro. E mais uma vez, nós tomaremos conhecimento de multidões de pessoas que estarão indo aos cemitérios para lembrarem de seus entes queridos, de pessoas amadas que não estão mais entre nós. Será um dia em que muitas famílias estarão separando um tempo durante este feriado para estarem honrando e lembrando dos seus entes queridos, dos seus mortos, daqueles que partiram já desta vida. E esta situação me estimulou a trazer hoje nesse culto esta abordagem bíblica. Se você for observar o texto que eu li, faz uma alusão direta com a ressurreição de Jesus. O dia em que a morte ficou sem graça foi no domingo em que Cristo ressuscitou. Olha que coisa interessante. Quem morre não volta. Quem morre fica morto, permanece nesse estado. Mas nesse domingo, a morte ficou sem graça. Porque no domingo, depois, 3 dias depois da sua crucificação, Jesus voltou à vida. E aí, a morte ficou sem graça. Mas esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi direcionada para os cristãos que moravam na cidade de Corinto. E Corinto era uma cidade grega. Porém, os gregos não acreditavam na ressurreição. Os gregos, eles não criam que era possível uma pessoa voltar à vida. Eles não criam que era possível alguém voltar da morte. Eles acreditavam que não havia ressurreição, que a morte era o ponto final. E esse pensamento pagão, ele estava se infiltrando na igreja de Corinto. Por isso, então, devido à importância fundamental dessa doutrina, que fala, que trata, que aborda a ressurreição de Cristo, instigou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, e nesse trecho, ele esclarece, nesse ponto, trazendo informações muito oportunas, para que os cristãos da igreja de Corinto não permitissem, de forma alguma, que suas convicções acerca da ressurreição do Senhor fossem abaladas. E isso é importante para nós hoje, porque igualmente no nosso tempo, muitas ideias, muitos pensamentos, muitas ideologias, muitas filosofias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, também andam, volta e meia, tentando se infiltrar nas igrejas do nosso tempo, nas igrejas cristãs.
Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus, ela deve ser sempre o padrão. Ela deve ser sempre o modelo. Ela deve ser sempre o paradigma fiel, absoluto, para nós avaliarmos se um determinado tipo de discurso é correto ou não. A palavra de Deus é esse padrão perfeito para você testar, para você avaliar. E se você vê que determinado discurso, que determinada postura não tem respaldo na palavra como membro da igreja, você deve se posicionar e rechaçar, porque não tem respaldo na revelação escrita de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Então, como eu disse, Paulo, ele se preocupou com essa situação. Porque, embora a igreja de Corinto cresce que, de fato, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, mas havia esse perigo à volta. Havia esse perigo rondando a igreja em Corinto, porque havia essa ideia que vinha do paganismo, que vinha da cultura dos gregos, uma situação estranha, fora da igreja, mas que estava ali rondando os cristãos. Então Paulo escreve reforçando as bases doutrinárias do que ele já vinha ensinando, do que ele já havia ministrado acerca da efetiva e real ressurreição do Senhor Jesus e também dos cristãos no futuro. Então, olhando para esse texto, você vai mencionar, ou melhor, você vai encontrar algumas coisas que não têm sentido. Quando você olha pela ótica bíblica, e principalmente pelas considerações que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a ressurreição do Senhor, você vai ver que existem algumas coisas que não têm sentido, e eu queria enfatizar hoje essas coisas aqui. A primeira delas é que um Deus que salva, um Deus salvador, não tem sentido se ele fica detido na sepultura. Preste atenção nisso aqui. Que Deus é esse com o qual você compromete a sua vida, mas que fica preso na sepultura? Em outras palavras, como é que você vai crer em um Salvador que está morto? Como é que você vai crer em um Deus que foi vencido pela morte? Como é que você pode crer em um Deus Salvador que no dia em que o colocaram em uma sepultura, lá ele permaneceu, lá ele está até hoje? A vida só tem sentido para os cristãos, porque o Senhor, ele é maior do que o poder da sepultura. A fé dos cristãos, ela só tem sentido porque Jesus não permaneceu na sepultura. O cristianismo só vale a pena. O cristianismo só tem um grande diferencial, porque o seu Cristo não foi detido, não foi preso, não foi vencido pela sepultura. A morte não foi capaz de deter Jesus. É por isso que nós somos cristãos. Porque não tem sentido você comprometer a sua vida com um Salvador que não foi capaz de salvar nem a si mesmo. Então, se Cristo tivesse sido detido pela sepultura, se a morte tivesse sido capaz de deter Jesus, então, que Deus é esse? Que confiança nós teríamos? Como nós poderíamos manifestar, exercer a nossa fé em um Deus que não conseguiu vencer a morte? Como nós poderíamos crer em um Salvador que está morto e que não pode, consequentemente, salvar ninguém? Então, queridos, não tem sentido um Deus Salvador que foi detido pela sepultura. Eu e você, nós só somos cristãos porque o nosso Salvador está vivo. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que não tem sentido é um morto que voltou da morte para nunca mais morrer. Não tem sentido um morto que voltou da morte para não morrer nunca mais. Veja lá o versículo 20. O versículo 20
deixa bem claro que de fato Cristo ressuscitou. No versículo 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se Cristo só pode fazer a diferença na nossa vida, só pode fazer a diferença na nossa história, aqui, se quando chegar o dia da nossa morte, Ele não pode fazer mais nada, Ele não repercute em absolutamente mais nada, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas no verso 20, Paulo vai dizer: porém, de fato, Cristo ressuscitou. Ou seja, embora os pagãos, embora os gregos da época de Paulo, eles não acreditassem na ressurreição, no versículo 20, Paulo deixa bem claro que, de fato, apesar de toda essa incredulidade daqueles que estão lá fora, que não pertencem à igreja, apesar de toda esta incredulidade, Paulo está dizendo que, de fato, Cristo ressuscitou. Paulo está declarando no versículo 20 que Cristo venceu a morte, e sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, um morto que voltou da morte para não morrer nunca mais, não tem sentido pela ótica humana, mas foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Porque Cristo morreu, mas Ele voltou a viver para não morrer nunca mais. E veja que coisa importante, porque quando isto aconteceu com o próprio Deus encarnado. Quem foi que morreu, mas que voltou da morte? Quem foi esse que morreu, mas voltou a viver? Foi o próprio Deus encarnado. Ou seja, foi um ser plenamente humano. Então veja aqui que detalhe especial. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se tornou plenamente homem. Então, quando Ele vai ser crucificado e morre ali no Gólgota, Ele é sepultado, mas Ele é ser humano. Ele é plenamente humano, embora sem pecado, mas Ele é plenamente humano. Então, 3 dias depois, quando Ele ressuscita, algo grandioso acontece. O que é que Cristo está provando? É que existe uma possibilidade real para um ser humano vencer a morte. Qual é a garantia que nós temos disso? É que um homem, um ser humano, uma pessoa plenamente humana, aconteceu isso com ele. Ele já passou por essa experiência. Quem foi a pessoa? O Deus homem, Jesus Cristo. Plenamente homem, plenamente humano. Ele morreu, mas 3 dias depois, Ele voltou a viver. 3 dias depois, Ele ressuscitou. Então, existe uma garantia na ressurreição de Cristo, de que a ressurreição dos mortos não é uma fantasia, não é uma utopia, não é uma impossibilidade, muito pelo contrário. Ela é real. Por quê? Porque um homem já passou por isso. Teve um homem que já vivenciou essa experiência. Teve um homem que já passou por essa situação. Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Jesus é a garantia. Jesus é a garantia de que a possibilidade de um ser humano morrer e voltar à vida e ressurgir dentre os mortos, Jesus é a garantia de que esta possibilidade ela é plenamente real. Por quê? Porque Jesus foi plenamente homem. Ele se tornou plenamente humano. Agora, a boa notícia nesse ponto não para aqui, ela vai mais além. O texto diz que Jesus de fato ressuscitou e Ele se tornou as primícias dos que dormem. O que Paulo quer dizer com essa declaração no texto do versículo 20? Ele quer dizer que Jesus é o primeiro de muitos outros que voltarão a viver ainda. O que Paulo está nos ensinando aqui, o que Paulo compartilha com a igreja em Corinto, é que os cristãos que morreram em Cristo, que morreram crentes em Jesus, que por ocasião da sua morte eram pessoas comprometidas com o Senhor. Paulo está dizendo que assim como Cristo morreu, mas ressuscitou,
os outros cristãos que já morreram, eles também haverão de ressuscitar, eles também haverão de vencer a morte. Por quê? Porque um outro ser humano já passou por isso. Cristo, ele foi o primeiro, é isso que o texto quer dizer na parte B, sendo ele as primícias dos que dormem. O texto quer dizer que Jesus é o primeiro, mas ele não será o último. O que Paulo quer dizer aqui é que outros cristãos haverão igualmente de ressuscitar. Queridos, que notícia maravilhosa! O seu ente querido, aquela pessoa que você ama, essa pessoa, ela voltará a viver, ela vai ressuscitar. O seu corpo que está na sepultura, esse corpo deteriorado, um dia, lá na frente, no calendário determinado por Deus, ele vai ressuscitar. O túmulo, a sepultura, não vai conseguir deter essa pessoa que você ama. Quando chegar o dia determinado por Deus, eles vão ressuscitar. Todos os cristãos ressuscitarão, porque o primeiro ser humano já passou por essa experiência. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, um morto que voltou da morte para nunca mais morrer, é uma possibilidade real. Aconteceu com Jesus, vai acontecer com outras pessoas. Jesus foi só o primeiro, mas outros vão passar por essa mesma experiência. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Em terceiro lugar, existe ainda uma outra situação que não tem sentido, que está registrada nos versículos 21 a 22. Olhem na sua Bíblia, versos 21 a 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja só o que o texto diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, veja isso aqui, em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que é que a gente aprende aqui? Que a morte que chega, existe uma morte que chega, ou que pode chegar antes da morte. Pode não ter sentido, mas é isso que diz o texto. Existe um tipo de morte que pode chegar antes da morte. Veja o paralelo que Paulo traça aqui. Eu vou explicar e você vai entender o sentido dessa palavra, dessa expressão. Paulo diz que na morte de Adão, todos os seres humanos morreram. Por quê? Porque quando Adão pecou contra Deus, quando ele desobedeceu a ordem do Senhor, lá no Jardim do Éden, todos os seres humanos, a partir daí, toda a sua descendência, em todas as raças, em todas as etnias, em todos os povos, em todas as gerações, em todas as classes sociais, todos os seres humanos já nasceram contaminados pelo pecado de Adão. Desde esse evento da desobediência, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Todos nós já nascemos, portanto, daquele evento em diante, contaminados pela culpa de Adão e também com uma tendência para o pecado. Todos nós já herdamos, desde o nosso nascimento, uma tendência para escolhermos aquilo que Deus não aprova. Desde aquela desobediência lá no Jardim do Éden, todos passamos ao estado de espiritualmente mortos. Porque o pecado produz morte espiritual. O pecado produz separação entre nós e Deus. Então, esta consequência, este efeito, este salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então é por isso que Paulo escreve aqui dizendo que em Adão todos morrem. Porque o pecado trouxe morte espiritual. Mas o texto também vai dizer que na ressurreição de Cristo, Cristo é o último Adão. Todos os que querem. Na ressurreição de Cristo, todos, ao contrário de Adão. Na ressurreição de Cristo, todos os que querem, tornam a viver. Então veja só, enquanto em Adão todos morrem
por causa do pecado, por causa da morte espiritual trazida pelo pecado, em Cristo, diferentemente, ao contrário de Adão, todos os que querem tornam a viver. Em Adão todos morrem, em Cristo todos podem receber vida. Olha que coisa especial. Então, quando isso acontece, existe um tipo de morte que pode chegar antes da morte. Parece sem sentido, mas não é. Como se explica isso? É que quando você se arrepende dos seus pecados, você morre para a rebelião. Você morre para a vida de transgressão diante de Deus. Você morre para a velha vida, a tua velha natureza, o velho homem, aquele homem rebelde contra Deus. Ele morre, ele abandona aquela vida de rebelião, ele abandona a vida pecaminosa e ele se volta para Cristo. Então, espiritualmente, a velha natureza, ela é sepultada, e aí ressurge uma nova natureza, uma nova pessoa, uma nova criação. Então, essa morte, a morte da velha natureza, que a Bíblia vai chamar também de novo nascimento, que a Bíblia vai chamar de regeneração. Quando isso acontece, então você se torna uma nova pessoa. Em Cristo Jesus, a tua velha natureza de rebelião, a tua velha natureza de rebeldia contra Deus, ela morre, mas você ressurge para uma nova vida, um novo compromisso com Deus. E quando isso acontece, antes da tua morte física, antes do final da tua história aqui na terra, se cumpre essa expressão: a morte chega antes da morte. Quando você morre para o pecado, então a tua velha natureza morre, porque você recebe vida. Então isso acontece antes da tua morte física. Queridos, quando uma pessoa toma a decisão de se voltar do pecado para Cristo, a sua velha natureza morre. Mas é preciso entender que isso é somente para os que querem. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos podem viver. Mas para que isso aconteça, é preciso que o ser humano decida, é preciso que o ser humano faça a sua escolha. Em Adão, todas as pessoas morrem. Todos já estamos contaminados pelo pecado. Mas através da ressurreição de Cristo, todos podemos receber vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa escolha. É por isso que, através da ressurreição de Cristo, Deus aprova o sacrifício expiatório que Jesus fez na cruz, para perdão dos nossos pecados. E a partir dessa aprovação manifestada na ressurreição de Cristo, todos os pecadores, todos os seres humanos que morreram em Adão, eles têm agora diante de si a possibilidade, está disponível a vida. Não precisamos continuar mais espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Podemos ser perdoados, podemos ser restaurados. Cristo ressuscitou para confirmar que agora está disponível o perdão de Deus. Nós podemos ter nossos pecados perdoados, nós podemos receber vida, mas é preciso lembrar que isto exige um posicionamento. O ser humano precisa escolher, o pecador precisa decidir se ele quer continuar no estado de morte espiritual, distante de Deus, preso no pecado, preso na rebelião, ou se ele quer deixar o pecado e se voltar para Cristo, ou se ele quer abandonar aquela velha vida e se comprometer com Cristo, e ser fiel ao Senhor, e fazer parte da família de Deus. O pecador precisa escolher, ele tem que fazer a sua escolha, ele tem que tomar uma decisão. Então, quando Cristo morre e depois ressuscita, ele disponibiliza a possibilidade para que o pecador tenha na sua vida a oportunidade de ver a sua velha natureza sendo morta e ele receber vida espiritual em Cristo. Porém, para que isso seja eficaz, precisa acontecer antes da morte física, porque a Bíblia vai dizer que depois da morte física não tem mais como alterar essa realidade. Depois que uma pessoa morre, depois que o seu corpo é colocado lá na sepultura, depois que o seu corpo é levado para a lápide, para o cemitério, não tem mais como mudar.
Não tem mais como alterar essa condição. Se um ser humano, se uma pessoa morreu fisicamente, na condição de rebelião contra Deus, se uma pessoa morre na condição de espiritualmente morto em seus delitos e pecados, depois da morte, não tem mais como alterar essa situação. Não tem mais como. E aí, terá que comparecer diante de Deus, no dia da prestação de contas, no dia do juízo, para assumir as consequências da sua escolha. Porém, enquanto esta pessoa está viva, antes que chegue o dia da sua morte física, esta pessoa pode viver essa experiência maravilhosa. Qual? Pode acontecer a morte da sua velha natureza. Antes que aconteça a sua morte física, a sua velha natureza pode morrer. Antes que chegue o dia da sua morte física, uma outra morte pode acontecer, a morte do velho homem. É quando essa pessoa decide voltar as costas para o pecado, abandonar a rebelião contra Deus e se voltar para Cristo. Queridos, esta é uma notícia maravilhosa, porque ela disponibiliza, como eu disse, para todas as pessoas, a possibilidade de restauração na nossa comunhão com Deus. Porém, isto só é válido para aqueles que abrirem o seu coração, para aqueles que decidirem aceitar a oferta do perdão do Senhor. E para terminar, versículos 23 e 24 dizem assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Então Paulo está dizendo que haverá uma ressurreição. Cristo foi o primeiro. Cristo, ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro que morre e que depois ressuscita para nunca mais morrer. Então Cristo está no céu com um corpo glorificado, o corpo que ele adquiriu na sua ressurreição. Ele está vivo e ressuscitado. Ele está vivo porque venceu a morte. Mas veja o que diz o versículo 23. Além de Cristo, aliás, versículo 22. Além de Cristo, outros ressuscitarão. Outros ainda vão ressuscitar. Cristo foi o primeiro. Mas haverá outras ressurreições. Mas no versículo 23 ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Então o que é que a gente aprende aqui? Tem uma coisa que não tem sentido aqui. O que é? Mortos que estão vivos. Mortos que estão vivos. E que não são zumbis. Você entendeu isso aqui? Olhando para essa declaração da Bíblia, eu descubro aqui que existe uma categoria de mortos que estão vivos. Mortos vivos, mas que não são zumbis. Pastor, como pode isso? O senhor andou assistindo alguma série da Netflix, o Walking Dead, alguma série dessas aí? Não. Veja o que o texto diz, olha o que a Bíblia diz. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quem são esses? São os que já morreram. São os que já morreram. Mas morreram fisicamente. Seus corpos estão na sepultura. Seus corpos estão no cemitério. Seus corpos já foram deteriorados. O tempo já deteriorou. Porém, eles estão vivos com suas almas no céu, na presença do Senhor. E é por isso então que Paulo diz: primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Refere-se a quê? A quem Paulo está se referindo aqui? Aos cristãos que já morreram, mas que no dia da vinda do Senhor, no dia em que Cristo voltar, esses cristãos que morreram, comprometidos com Jesus, eles também ressuscitarão. Amém? Dá para dar glória a Deus aí, igreja? Eles ressuscitarão. Olha que coisa gloriosa. Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro Cristo. Então Cristo já morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Quem são os próximos? No dia da vinda do Senhor. No dia da vinda do Senhor. Quem?
os crentes em Cristo. Em Cristo. Pastor, para aí? Não. Porque o versículo 24, a parte A, a parte inicial diz assim: e então virá o fim. Sabe o que a gente aprende aqui? Que haverá não uma, mas duas ressurreições. Haverá duas ressurreições. Entende isso aqui? A primeira ressurreição é no dia da volta do Senhor Jesus. Os crentes em Jesus, eles serão ressuscitados dentre os mortos. Suas almas serão reunidas aos seus corpos, transformados, glorificados, semelhantemente ao corpo que Jesus recebeu no dia da sua ressurreição. Seus corpos serão imortais. Seus corpos serão incorruptíveis. O Senhor, com seu poder infinito, glorioso, Ele vai levantar esses corpos, vai conceder a eles vidas. Haverá uma ressurreição. E o espírito desses cristãos será reunido aos seus corpos. E nunca mais eles morrerão novamente. Eles terão um corpo glorificado. Nós, se estivermos naquele momento mortos, passaremos por essa experiência. O primeiro que viveu essa experiência de ressurgir dentre os mortos foi Cristo. Os próximos serão os cristãos que participarão da primeira ressurreição na volta de Jesus. Porém, o texto diz, como eu disse, e então virá o fim. O que significa isso? No calendário escatológico de Deus, haverá o julgamento de todos os rebeldes. Haverá o julgamento de todos aqueles que desprezaram a misericórdia e o favor do Senhor. E aqueles que já morreram, eles também ressuscitarão. A Bíblia chama para esse evento de a segunda ressurreição. Quem participará da segunda ressurreição? Todos aqueles homens que recusaram o perdão de Deus. Todas aquelas pessoas que durante a sua vida decidiram rejeitar a misericórdia de Deus. Todas aquelas pessoas que decidiram permanecer na sua rebelião contra Cristo. Essas pessoas participarão da segunda ressurreição. Mas Cristo declara nos evangelhos que estas pessoas ressuscitarão para a vergonha e o horror eternos. Elas serão julgadas e condenadas à perdição eterna. Então, queridos, veja o que diz o texto. Haverá duas ressurreições. Cristo foi o primeiro. Depois dele haverá mais duas. A primeira, aqueles que ressuscitarão no dia da volta do Senhor, os remidos do Senhor, os pecadores perdoados, justificados, que escolheram receber o perdão de Deus. E depois, no dia do juízo final, para o julgamento de todas as nações, a segunda ressurreição, envolvendo agora, como eu disse, aqueles que recusaram o perdão do Senhor, que preferiram ficar na rebelião. Queridos, a boa notícia é que Cristo morreu para que todos nós, pecadores, pudéssemos receber vida. Então eu encerro hoje aqui, dizendo para você que não tem sentido uma pessoa recusar a vida que Cristo oferece. Jesus veio a este mundo, Ele se tornou carne, Ele encarnou, Ele se tornou ser humano, plenamente humano. E na cruz do Calvário, Ele recebeu o castigo que era nosso. Ele recebeu a punição pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Não esqueçamos, porém, que este convite da graça, ele exige uma resposta. Nós precisamos fazer a nossa escolha. E a nossa oração é para que o sacrifício do Senhor não seja em vão em relação a nenhum de nós. Principalmente em relação àquelas pessoas que amamos e que ainda não tomaram esta decisão. No dia em que Jesus morreu, as pessoas achavam que tudo tinha acabado.
Seus discípulos achavam que tudo tinha encerrado. Mas 3 dias depois, na manhã de domingo, a morte ficou sem graça, porque Jesus ressuscitou, para nunca mais morrer outra vez. Haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. Nós precisamos estar preparados para não ficarmos para a segunda ressurreição. Se não estivermos vivos mais, quando chegar a volta do Senhor, nós precisamos tomar a nossa decisão por Cristo hoje, para que possamos participar da primeira ressurreição. Que esta palavra possa ficar guardada em nossos corações, lembrando que não tem sentido nós recusarmos a oferta de amor, a oferta de misericórdia do Senhor, que nos dá a oportunidade de escaparmos do juízo, de escaparmos da condenação, mediante o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar orando com vocês. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos engrandecer